Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 12.5, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Determine as equações paramétricas e as equações simétricas para a reta. A reta que passa pelos pontos 0, meio, 1 e 2, 1, menos 3. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é encontrar as equações paramétricas e as equações simétricas para a reta, que passa por dois pontos. Vamos chamar esse ponto de ponto A e vamos chamar esse outro ponto de ponto B. Então, para encontrarmos a equação da reta que passa por A e B, vamos representar A e B no sistema cartesiano. Então, temos aqui o eixo Z, aí na horizontal vamos representar o eixo Y, e aqui na diagonal, representando entrando e saindo da lousa, o eixo X, um sistema destro-giro. Então, vamos marcar aí. Primeiramente, o ponto A tem coordenada 0 para o X, 0 está aqui. Aí, coordenada meio para o Y. Então, eu vou vir aqui em Y, vou marcar a unidade de 1, o meio está aqui na metade, então aqui é 1, aqui é o meio. E temos aí 1 para Z. Então, vou vir aqui a partir do meio e vamos marcar a altura de uma unidade para a coordenada Z. Então, aqui é 1, a gente pode marcar, e aqui temos a coordenada aí para o ponto A, que é dado por 0, meio e 1. Aí vamos ter aí as coordenadas para o ponto B, que é dado por 2 em X. Então, a gente vem aqui, vamos marcar 1, 2 em X. Aí temos 1 em Y. Então, a gente vem aqui, vai marcar 1 para Y, apresentando aqui tracejados paralelos, tá? E temos menos 3 em Z. Então, a partir aqui desse ponto, vamos descer 3 unidades. Então, 1, 2, 3 unidades. Então, a gente representa aqui no eixo, menos 1, menos 2, menos 3 aqui para o Z. Essa é a localização do ponto B. Tem as coordenadas aí, 2, 1 e menos 3. Ou seja, com dois pontos, a reta que liga esses dois pontos, ela é única. E é essa reta a qual queremos encontrar as equações paramétricas e simétricas. Vamos chamar aí de reta L. Tá? Para escrever a equação da reta L, ou seja, queremos descrever todos os pontos que estão sobre a reta. Então, pegando aqui um ponto qualquer da reta, que é um ponto X, que é dado pelas coordenadas X, Y e Z. Temos que, a partir da origem, esse ponto X é descrito por um vetor aí genérico, que é chamado de um vetor R. Para descrever esse vetor R, a gente vai precisar de um ponto conhecido da reta. Vamos pegar aqui o ponto B. Então, a partir do ponto B, que é um ponto conhecido, podemos escrever um vetor que é conhecido e vamos nomeá-lo como um vetor R0, tá? Então, temos que escrever esse vetor R em função do vetor R0 e da direção da reta. A direção da reta pode ser identificada pelo vetor que liga os dois pontos conhecidos da reta, que seria aí um vetor AB ou vetor BA. Vou colocar aqui o vetor AB e vou chamar esse vetor de vetor Vzinho, que é o vetor
vetor da reta. Então, primeiramente, escrevendo aí a equação vetorial, nós vamos ter, para descrever esse vetor, que identifica todos os pontos sobre a reta, a gente vai escrever o vetor R como sendo igual. Vamos reescrever ele como sendo o vetor que sai daqui desse ponto e vai até o ponto B, que é o vetor R0. Vamos ter aí mais um vetor que sai de B e vai até o ponto X, que vai ser um vetor múltiplo do vetor que vai de A até B, que é o vetor V. Então, vai ser um parâmetro T que multiplica o vetor diretor da reta V, sendo que esse parâmetro T pertence aos reais. Bom, então, antes de achar as equações paramétricas e simétricas, vamos escrever a equação vetorial. E para escrever a equação vetorial, a gente precisa do vetor V. O vetor V é dado pelo vetor AB, ou seja, é o ponto final B menos o inicial, A. Então, o vetor V vai ter coordenadas. O ponto B tem coordenadas 2, 1 e menos 3. E o ponto A tem coordenadas como 0, meio e 1. Então, o vetor V vai ter coordenadas como sendo. O ponto o livro representa entre parênteses e o vetor representa entre colchetes angulares. Então, V vai ser dado por 2 menos 0, 2. 1 menos meio, meio. Menos 3 menos 1, menos 4. Então, temos aí o vetor V. Então, vamos poder escrever a equação vetorial. Quem é o vetor R? É o ponto X menos a origem. A origem é 0, 0 e 0. Então, é o próprio ponto X, que a gente vai escrever como vetor, que vai ficar entre colchetes angulares, x, y e z, igual. Quem é o vetor R0? O vetor R0 vai ser o ponto B menos a origem, ou seja, as coordenadas é o próprio ponto B. Vamos escrever como vetor R0 e colocar 2, 1 e menos 3. Mais um parâmetro T que multiplica o vetor diretor, que a gente encontrou como sendo 2, meio e menos 4, sendo que esse T pertence aos reais. Então, temos aqui a equação vetorial. Agora, podemos falar das equações paramétricas. Então, vamos aí às equações paramétricas, ou seja, a equação em função de um parâmetro. Então, vamos escrever uma equação para o x. Então, vai ficar aqui, ó, x igual a 2 mais t que multiplica 2, ou seja, mais 2t. Então, temos a coordenada x em função do parâmetro t. Aí temos y vai ser igual a 1, aí mais t que multiplica meio, mais meio de t. E uma equação para a coordenada z, vai ficar z igual a menos 3, e temos t que multiplica menos 4. Então, menos 4t, sendo que esse t pertence aos reais. Então, temos aqui as equações paramétricas da reta. E depois temos que encontrar aí as equações simétricas. Equações simétricas, ou seja, o que temos de simétrico em todas as equações aqui paramétricas, ou seja, igual, é o parâmetro t. Então, isolando t em cada equação, começando aqui pela primeira, a gente teria que x, passo o 2 para lá, menos 2, e passo o 2 dividindo. Dividido por 2 é igual a t. Isolando o parâmetro aqui nessa equação, a gente ficaria com y, vai passar para lá um menos 1, e o 2 vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2y menos 2 igual ao t. E aqui, isolando, vamos ter, fica o z, passa o menos 3 para lá, mais 3, e o menos 4 passa dividindo. Isso é igual a t. Para escrever as equações simétricas, a gente iguala as três equações, porque tem aí o mesmo parâmetro.
Então, podemos escrever as equações paramétricas como sendo x menos 2 dividido por 2 vai ser igual a 2y menos 2, que vai ser igual a z mais 3 dividido por menos 4. Essas são as equações simétricas da reta. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!